Tudo ok. Legal, vamos trabalhar então? A gente continua com a nossa parte lá de teoria de carteiras, né? Teoria de carteiras, segunda parte agora, né? Lembrando que é uma matéria que cai muito aí no módulo 2, então você precisa conhecer legal, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Apertado aqui o negócio. Hum. Tá lá, pessoal. Olha só. A gente vai começar com uma questão que é simplesmente para a gente recuperar o que a gente viu na aula passada e a gente se lembrar de algumas coisas fundamentais. Tá bom? Então, vem aqui comigo, vamos fazer essa aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou chamar aqui a minha luzinha. Quero lembrar com vocês de algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem a Capital Market Line e a gente tem a Security Market Line. Você precisa conhecer as duas, né? Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a diferença entre as duas? Na Capital Market Line, você tem um gráfico no qual no eixo X vai estar o desvio padrão, também conhecido como volatilidade, também conhecido como risco total. Na Security Market Line, não. Na Security Market Line, você vai ter aqui o beta, ok? O beta ele é conhecido como risco sistemático, tá certo? Risco sistemático. Beleza? E aqui é o quê? Aqui é o retorno. Os dois, você vai ter retorno. O que é a Capital Market Line? É uma linha que liga o ativo livre de risco a o mercado aqui, né? A fronteira eficiente, onde você tem o mercado aqui. Então, geralmente tem uma fronteira eficiente aqui, legal? E esse aqui é o ponto M, o ponto de mercado. Legal? E o que que é a SML? Também liga a taxa livre de risco, ok? E conecta a taxa livre de risco também à carteira de mercado. Legal? Sendo que a carteira de mercado ela tem sempre um beta igual a 1. Legal? E enquanto que a volatilidade da carteira de mercado depende, é desconhecida. A gente sabe que o índice Bovespa aí tem mais ou menos uns 25% ao ano de volatilidade no mercado, tá certo? Que é o que a gente considera como carteira mercado. Mas uma coisa é certa, no beta eu sei que a carteira mercado ela tem beta igual a 1. Então essa era a grande diferença entre essas duas coisas. Beleza? E aqui na SML, o que que você tem? Você tem o modelo CAPM, que é exatamente essa curva. O modelo CAPM é a equação que descreve essa curva. Porque diz o seguinte, diz que num determinado local aqui, o retorno exigido, e a SML me dá sempre o retorno exigido, tá certo? Retorno exigido. Olha só, o retorno exigido de um ativo, ele vai ser o quê? Pelo menos a taxa livre de risco, que é o retorno para beta igual a zero, portanto, risco sistemático igual a zero, tá certo? Mais beta vezes essa diferença aqui, que é o retorno exigido para o mercado menos o RF, RM menos RF. Então, é como se eu estivesse andando nessa curva. Quanto maior é o meu beta, maior vai ser o retorno exigido. Quanto maior é o meu beta, tá vendo? Pela inclinação aqui, que é crescente, maior vai ser o retorno exigido. Tá certo? Então, era isso que a gente fazia. Isso aqui, gente, é retorno exigido. Exigido. Beleza? Pergunto para vocês, calculei o retorno exigido, sei lá, deu 13%. Aí, o analista, né, você, o investidor, olhou o papel e chegou à conclusão que ele acredita que o papel vai subir 17%. Então, o retorno exigido é 13%, o retorno esperado é 17% no papel. Isso geralmente tudo em base ano, tá? Pergunto para você, eu deveria comprar esse papel?
Sim. Deveria comprar, né? Se eu tenho um retorno esperado que está acima do exigido, eu deveria. E agora, vou aproveitar e fazer uma Mesmo outra beta, né? pergunta, tá? Não precisa ser sempre o Felipe. Felipe, eu agradeço que você responda. Pode responder também. Mas eu quero que mais gente entenda o que a gente está conversando. Então, vem na minha aí, vem junto. Pessoal, esse de 17% de retorno esperado vai estar acima ou vai estar abaixo da SML? Certo? Então, vou repetir a pergunta. Vai estar acima ou vai estar abaixo da SML se de fato o retorno esperado for 17%? Acima. Essa ação, o beta é 1. Oi? Essa ação que o retorno esperado é 17%, o beta dela Ah, não sei também quanto é que é o 1. beta. Só sei que o retorno exigido era 13, tá certo? Só que o Certo. retorno esperado é 17. Ah, Se o retorno exigido é 13, está em algum lugar aqui, talvez seja aqui, certo? Talvez seja aqui, não sei, tá certo? Mas uma coisa é verdade. Se o exigido é 13 e o esperado é 17, é porque ela está aqui, ela está acima da SML. A SML é uma reta teórica que me diz quanto que eu deveria exigir naquele ativo. Se o que está sendo esperado pelo mercado é acima do que eu deveria exigir, então eu deveria comprar o ativo. Então, todos os ativos que estão acima da SML, eles deveriam ser comprados. Tá bom? Beleza? Vamos tangibilizar isso aqui um pouquinho aqui no exercício? Então, vem comigo aqui, que aí acho que vai ficar bem claro onde que eu quero chegar, porque é assim que cai o exercício. Se você estiver bem treinado, assim, entendendo o conceito e treinado na forma do exercício, você não vai errar. Olha só, uma ação está negociada a R$ 10. Sempre que você ouvir estima que vai pagar dividendos e que o preço vai chegar a tanto, isso é tudo esperança. É tudo retorno esperado. E o retorno exigido vem da onde? Fica quietinho aqui enquanto vocês não responderem. é do risco free mais o risco de mercado, né? Que aí já está dando o seu retorno esperado de Show de 11 bola, total, Fábio. né? Então você está me dizendo que ele vem do CAPM, é isso? É, Isso. Ele vem do CAPM. Então o CAPM te dá o risco, desculpa, o retorno exigido. O retorno esperado é o mercado analisando a ação. Se o mercado chega à conclusão que esse retorno esperado tende a ser acima do exigido, opa, tá interessante. Tá acima da SML. Tá certo? Beleza? Muito bem. E como é que eu sei que eu vou usar a SML aqui e não a CML nessa questão específica? ó, o beta aí. Perfeito. Né? A gente está olhando para beta, não está olhando para desvio padrão. Tá certo? Lembra que eu mostrei aqui na minha luzinha para vocês que a diferença entre os dois é que na CML o desvio padrão é que está no eixo X. Aqui não, aqui é o beta. Tá bom? Então precisa ficar esperto nisso daí. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Então ficou claro que a gente precisa olhar o retorno esperado e o retorno exigido, né? E ver qual dos dois é maior. Se o esperado for maior, é para comprar porque está acima da SML. Se o esperado for menor, não é para comprar porque está abaixo da SML. Legal? Então é isso que a gente precisa saber. Papel está a 10, estima-se que vai chegar a 10,50. Então eu devo ter um ganho de capital, que é o papel num valor presente de 10 e um valor futuro de 10,50, tá certo? Se o papel vai de 10 para 10,50, qual que é a taxa que está embutida aqui, né? Se você tiver mais segurança em fazer na calculadora, pode fazer. 10 no valor presente, 10,50 no valor futuro. É um período, tá? Normalmente vai ser sempre um período, né? Fala aí no próximo período. Então, N vai ser 1, a taxa é 5%.
Então, existe uma estimação aqui de 5% de ganho de capital. Beleza? Tudo bem. Mas tem também uma estimação de dividendos, né? Então, ó, estima-se que ela pagará dividendos no valor de 50 centavos, ok? Então, o que que vai acontecer? O dividend yield, nessa situação, né? Ele vai ser 0,50 sobre o preço inicial de R$ 10. Então, eu teria um dividendo aqui, né? Um dividend yield de 5% também. Você divide 0,50 por 10, né? Ver quanto que 0,50 é de 10, você vai ver que é 5%. Se fosse R$ 1, seria 10%. Legal? Então, qual que é o retorno esperado? É a composição dessas duas coisas. Lembra, o retorno de uma ação é sempre o ganho de capital mais dividendos. Se se espera que a ação suba para R$ 10,50 e que ela pague dividendos de 50 centavos, se espera 5% de ganho de capital, se espera 5% de dividendos, dividend yield, espera-se então 10% de retorno no papel aqui, nesse um ano, nesse período. Legal? Muito bem. É bom ou é mal isso daí? Para saber se é bom ou mal, a gente tem que ajustar pelo risco. Para esse beta, né, e para essas condições de mercado, será que 10% satisfaz? Será que é muito? Será que é pouco? Então, a gente vai descobrir agora. Então, vem aqui e calcule o CAPM, né? O professor, nunca vou lembrar como que é a fórmula do CAPM. Fique em paz, tá? Porque vai estar lá na prova te esperando. Então, se você vier aqui logo no comecinho do formulário da prova, aparece lá o Capital Asset Price Model, ok? Embora eu acho que já vai ficar no sangue aí, né? Não, você vai acabar decorando querendo ou não, né? Então, você pega lá o ativo livre de risco, mais beta, RM menos RF, tá certo? Quanto que é o ativo livre de risco? Ativo livre de risco aqui é 5%, tá certo? 5%. Mais, quanto que é o beta do papel? 0,8. Vezes, quanto que é o prêmio de mercado? Está dizendo aqui que o retorno do mercado é 11, então o prêmio vai ser 11 menos 5%. Beleza? Muito bom. Quanto é que vai dar isso aqui? 5% mais 0,8 vezes 6%. Legal? 0,8 vezes 6% vai dar 4,8%. Mais 5 vai me dar 9,8% ao ano. O que é 9,8% ao ano? É o retorno exigido. Qual que é o retorno esperado? 10%. Espera-se, então, um retorno maior do que o que é o exigido, então vale a pena comprar o ativo. Então, é comprar o ativo. Aí, a gente já viu que CML não está na jogada, quem está na jogada é a SML. Então, você vem aqui, tá certo? O que está sendo dito nesse exercício, né? Como é que a gente faria? Não precisa fazer o gráfico, mas eu vou fazer para elucidar aqui. Está se dizendo o seguinte, que a taxa livre de risco é 5, beleza? Que a carteira de mercado, que tem beta igual a 1, ela tem um retorno esperado de 11, tá certo? Então, quando eu faço essa junção aqui, ó, é uma linha, tá? É uma reta, acredite ou não. Aqui, eu tenho um ativo de beta 0,8, que é esse ativo, cujo retorno exigido é 9,8, tá certo? Mas que se espera que retorne 10. Se espera que ele retorne 10, percebe que ele está um pouquinho aqui acima, ele está no 10 aqui, um pouco acima do 9,8, tá vendo? Então ele está acima da SML, porque a SML ela é o mínimo aceitável, é o retorno exigido, né? Tudo que espera-se tenha um retorno superior, você está acima da SML, portanto, vale a pena comprar o ativo.
Beleza? Entenderam a resolução? Alguma dúvida, pessoal? Então tá bom, vou tocar o barco aqui, tá? Se tiver dúvida, me fala, não fica com dúvida. Bom dessas questões aí, professor, que é 50%, né? Você sabendo o conceito da SML e do CML, você já fica por chute duas, né? Então, Felipe, mas é por isso que eu bato muito nesse conceito. Se você souber distinguir o que é SML, mas tem muito aluno que não sabe, chega lá no dia da prova, meio que engoliu lá as coisas de SML, CML, mas não ficou claro. Se você tem esse conceito claro, você já vai tirando os absurdos, né? Entendeu? Então é nessa linha. Muito bom. Pessoal, a questão número 2, ela vai falar de índice de Sharpe e índice de Taylor. Ah, fala também de alfa de Jensen, né? Então, antes da gente ir para ela, vamos lembrar um pouquinho o que são essas coisas, né? Se você fez lá a aula gravada, você já viu com bastante detalhe, mas deixa eu só puxar aqui na memória de vocês, tá? Vou falar primeiro aqui de Sharpe, índice de Sharpe. A gente não só tem lá nas aulas gravadas, mas a gente falou sobre o índice de Sharpe na aula passada, né? O índice de Sharpe, ele é o que está lá em cima da Capital Market Line. Todo mundo que está em cima da Capital Market Line tem o mesmo índice de Sharpe, tá certo? E ele é um cálculo que diz o seguinte: eu deveria, não adianta olhar para uma carteira e falar, a carteira rende 13%, a outra rende 9%. A que rendeu 13 foi melhor do que a que rendeu 9. Calma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar pelo risco. Então, imagina que a gente tenha a seguinte realidade. O retorno da carteira A foi 13%, o retorno da carteira B foi 9%. O ativo livre de risco, ele tem um retorno de 5%. Legal? Aí eu tenho que agregar mais uma informação, que é qual foi o risco da carteira A e qual foi o risco da carteira B. Suponha que o risco da carteira A tenha sido de 15, não, vamos por aqui, foi de 26%. Então, o risco da carteira A foi de 26%. Beleza? É o desvio padrão. Então, se calcula isso lá no Excel, é muito fácil. Você pega a série de retornos, calcula lá o desvio padrão e ele te cospe isso daí. Legal? E da carteira B? Vamos supor que na carteira B eu tive um risco aí de 12%. 12%. Beleza? O que isso quer dizer? Que a carteira A teve muito mais altos e baixos, a carteira B ela oscila menos. Então, do ponto de vista das finanças neoclássicas, a carteira B ela é menos arriscada, tá? Porque risco em finanças neoclássicas é isso, é volatilidade, é desvio padrão. Legal? A dificuldade é a gente prever o que vai acontecer com a carteira no curto, médio prazo. Então, olha só, feito isso, como é que eu calculo o índice de Sharpe? O índice de Sharpe de A é 13% menos o ativo livre de risco, né? Deixa eu pôr a fórmula aqui normal, tá? Então, é sempre o retorno do ativo menos o ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão, tá? Então, 13% menos 5% é nada. E aí você vem aqui e divide pelos 26%, legal? 13 menos 5 dá 8, 8 dividido por 26. 8 enter, 26 divide, olha lá, deu 0,31. Então, é um índice de Sharpe de 0,31. Isso quer dizer que para cada ponto de risco que eu corro nessa carteira A, eu agrego 0,31% de retorno em relação ao ativo livre de risco. Então, o índice de Sharpe é isso, ele é a medida de qual é o retorno adicional para cada ponto de risco que eu adiciono na carteira, tá certo? E o índice de Sharpe de B? Você pega aqui o retorno de B, que é 9, tira o ativo livre de risco, que é 5, e divide pelo quê? Divide pelo risco, que é 12. 9 menos 5 dá 4, 4 dividido por 12 é 1/3, né? Então, vai dar 0,33. É um pouquinho melhor, mas não muito, tá certo? Beleza? Então, é isso, gente. O índice de Sharpe, ele visa entender
para cada ponto de risco, quanto que se agregou de retorno. Ok? E uma coisa que é muito importante, eu uso risco total ou eu uso risco sistemático? Conceitualmente falando, isso é muito importante. No índice de Sharpe, eu uso risco total ou risco sistemático? Total. Total. Porque desvio padrão, que a gente chama de sigma, é risco total. Se fosse sistemático, o que ia ter no denominador? Beta. Beta, perfeito. E aí já é o trainor, né? Já é o trainor. Então, o que é o índice de trainor? É a mesma coisa que o índice de Sharpe, com uma modificação. O índice de trainor, ele faz o seguinte, ó, índice de trainor. Ele pega retorno do ativo menos ativo livre de risco dividido pelo beta. Só isso. Se você conhece o conceito de índice de Sharpe, você já conhece o conceito de índice de trainor. Só que em vez de ser o tanto de retorno que se agrega na carteira para cada ponto de risco adicional, é o tanto de retorno que se agrega à carteira para cada ponto de risco sistemático. Tá certo? Então, cada ponto de beta que eu colocar a mais, qual vai ser o retorno que eu estou agregando aqui. Então, o trainer é isso. Você faz o mesmíssimo cálculo que você faria com o Sharp, mas em vez de você colocar aqui embaixo o desvio padrão, você vai colocar o beta. Tá bom? É isso, né? Não tem nada além disso. Depois, alfa de Jensen. Alfa de Jensen. Pessoal, vocês aprenderam a calcular o CAPM, não aprenderam? O CAPM, ele mostra o que para a gente? Retorno exigido. Retorno exigido. Imagina que eu calculei o CAPM para o papel. A gente fala papel, a gente se refere a ações, tá? É uma gíria antiga do mercado que até hoje a gente fala de papel, né? Não é mais papel, é tudo eletrônico. O CAPM para o papel deu 12%. Isso quer dizer que o retorno exigido é 12%. Só que o papel entregou 15%. Aconteceu de fato. O papel entregou 15%. Qual que foi o alfa de Jensen? Chuta aí alguma coisa, só para dar um pouco de risada, para falar parabéns. Ah, fala aí. Perfeito, 3%, tá certo? Então o retorno exigido era 12. Ele entregou 15, ele entregou alfa. Entregou um alfa de quanto? 3%. Galera, isso que é gerar alfa numa carteira. É você gerar um retorno acima do retorno que era exigido de acordo com o risco, chamado beta da carteira, do papel. A gente usa muito para fundo de investimento, alfa de Jensen, né? Fundo de ações. Pô, veio lá o fundo de ações, me entregou 17% ao ano, o cara tá comemorando pra caramba, que Ibovespa entregou 14, eu entreguei 17, e eu sou bonzão e não sei o quê. Pô, calma lá. Precisa ver qual que era o beta do fundo. Se o fundo tinha um beta igual a 2 e ele entregou só 17, ele não entregou alfa. Na verdade, o alfa foi negativo, né? Como é que é assim? Peraí, Felipe, agora eu já não entendi nada, que eu estava esquentando minha boia e aí você começou a falar e já não entendi. Calma, pensa o seguinte. Ativo livre de risco, 5%. Um exemplo, tá? O retorno esperado do mercado, da bolsa, 10%. E esse fundo, ele tem um beta de 2. Qual que é o retorno exigido para esse fundo? Você sabe fazer essa conta, é só pegar o CAPM, certo? Você vem aqui, RF mais beta, RM menos RF, certo? Vai fazer isso aí. Felipe, você não compartilha a tela aí? Você está escrevendo, não sei se a gente não está Eu não vendo. vi que eu não estava compartilhando, eu tô que nem doido aqui. Tô todo felizão aqui, explicando os negócios, eu não vi que eu não estava. Então, olha só, imagina que você tem um fundo, né? E as características do mercado hoje são essas. O ativo livre de risco aqui está 5, tá bom? Está 5.
retorno de mercado, retorno esperado para a Bolsa 10, e esse fundo tem um beta igual a 2. O que se espera, o que se exige de retorno desse fundo? Existe o seguinte, ele tem que entregar o ativo livre de risco, mas ele tem beta igual a 2? Beleza, então tem que entregar a beta 2. Retorno do mercado, 10% menos 5%. Né? Se você fizer essa conta, 10 menos 5 dá 5, vezes 2 dá 10, mais 5 dá 15. Ele tem que entregar 15% ao ano de retorno. E o cara está se achando, né? Porque o índice de mercado, que é o Ibovespa, deu 10 e ele entregou 12. Tá certo? Se ele entregou 12, que era o retorno do fundo, menos o retorno exigido era 15. O alfa que ele entregou foi de menos 3%. Estão entendendo? Entregou alfa negativo. Então, o que é o alfa de Jensen? É o retorno do fundo menos o retorno exigido, que é aquele que você calcula pelo CAPM. Era exigido aqui, como a gente viu, 15. O cara entregou 12. Um alfa negativo no valor de menos 3. Beleza? Tá claro, pessoal? Então, o alfa de Jensen é o retorno adicional em relação ao retorno exigido ou então o retorno ajustado pelo risco, tá bom? Bom, isso posto, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Acho que agora dá para a gente pensar melhor sobre ela. Vem comigo. Sobre os índices de desempenho das carteiras, assinale a alternativa incorreta, tá bom? O índice de Sharpe pode ser definido como prêmio sobre o ativo livre de risco, normalizado pelo risco total da carteira. Tá correto isso aqui? Sim, Tá correto, né? Porque a própria fórmula diz isso. É o prêmio sobre o ativo livre de risco, então eu pego o retorno da carteira menos o ativo livre de risco, isso é um prêmio, tá certo? Normalizado quer dizer dividido, né? Pelo risco total da carteira. Então, é exatamente isso. Isso aqui tá belezinha, né? Tá um chuchu. B. No índice de Treynor, calcula-se o retorno adicional ao retorno livre de risco por unidade de risco não sistemático. E aí? tá errado essa, né? Por que está errada? O Porque é o risco risco máximo. sistemático. É isso aí, exatamente. Se aqui não tivesse esse nãozinho aqui, beleza, tá? Mas como tem esse nãozinho, essa questão fica errada. Então, é, de fato, o retorno adicional ao ativo livre de risco, mas é por unidade de risco sistemático, que é o beta. Então, essa aqui ela está incorreta, você tinha que marcar incorreta. Vamos ver se realmente a C e a D estão corretas? Olha lá. O alfa de Jensen mensura o retorno em excesso de uma carteira comparativamente ao seu resultado esperado de acordo com os parâmetros do CAPM. Exatamente, né? Assim, sendo um cara chato, né? Eu lembro, na minha tese de doutorado, se eu tivesse falado aqui de resultado esperado no CAPM, eu ia tomar um esporro absurdo da banca, tá certo? Porque o resultado, na verdade, é o retorno exigido, não é o resultado esperado. Mas a Planejar, volta e meia, ela faz essas coisas aqui. Como está deixando aqui claro com os parâmetros do CAPM, a gente sabe que é isso que eles quiseram dizer, né? Então, o CAPM mostra o retorno exigido e, de fato, o alfa de Jensen mensura o retorno em excesso de uma carteira comparativamente ao seu resultado esperado ou exigido com os parâmetros do CAPM. Beleza? D. Carteiras com beta. Carteiras com beta mais alto tendem a precisar de um retorno maior para gerar alfa de Jensen para os seus investidores. Está correto isso aqui?
Se ela tem um beta maior, o que vai acontecer com o retorno exigido? Vai ser Maior o quê? também. Vai ser maior, né? Se o retorno exigido for maior, para se gerar alfa de Jensen, que é o retorno em excesso em relação ao exigido, eu vou ter que ter um desempenho melhor, um retorno maior. Tá certo? Então, tá perfeito, tá correto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então tá bom, se tiver dúvida, ó, eu não tenho problema nenhum a gente demorar mais, tal, eu só não quero que vocês tenham dúvida, tá? Volto a dizer que não assistiu ainda às aulas gravadas, assista, tá? É importante. E agora você vai ver que você vai assistir agora, algumas fichas vão caindo melhor, porque a gente fez uma porrada de exercícios, vai ficando muito claro onde cada conceito se encaixa, tá? Então, não deixem de assistir às aulas gravadas. Questão número 3. Olha lá. Em relação ao alfa de Jensen, analise as afirmativas abaixo, né? Vamos lá. É definido como diferencial entre o retorno do fundo em excesso ao ativo livre de risco e ao retorno explicado pelo CAPM. Tá certo isso daí? Tá, né? Porque olha só, o que acontece? É o retorno do fundo em relação ao ativo livre de risco. É lógico que o ativo livre de risco já está dentro do CAPM, né? Então, talvez até está um pouco redundante, mas não dá para dizer que está errado, porque o alfa de Jensen ele é exatamente isso, tá? 2. Se o alfa é positivo, o fundo não gerou o retorno esperado pelo nível de risco da carteira. Marcaria certo. Como é que é? Marcaria certo. Oh, desculpa, errado. É errada pelo seguinte: Errado, ele né? chegou o retorno esperado ou exigido pelo CAPM, né, para aquele nível de risco de carteira, e ainda bateu aquele retorno, tá certo? Então, o desempenho foi satisfatório. Daria um problema de interpretação nessa questão, né? Porque alguém poderia dizer, não, ele não gerou o exigido ou esperado, ele gerou mais, tá certo? Então, alguém poderia querer marcar certo justamente porque ele gerou a mais. Mas a ideia dessa questão é que ele foi mal sucedido, né? E ele não foi mal sucedido, ele foi bem sucedido. Gerar alfa positivo é isso. No mercado a gente fala muito sobre fundos que geram alfa positivo. São sempre fundos que geram um retorno acima do que se exigia pelo nível de risco daquele fundo, tá? Então tá errado porque ele gerou, ele não só gerou como ele passou. Aqui estava certo, 2 está errado. Quando o alfa de Jensen é negativo, indica que o risco adicional da carteira não foi compensado por maiores retornos. Certo. Certíssimo. Uma variável importante para o cálculo do coeficiente alfa é o beta. Eu marcaria certo. Né? Porque a gente calcula o alfa de Jensen assim, retorno do ativo menos o CAPM. E o que é o CAPM? O CAPM ele é ativo livre de risco mais beta Rn menos Rn, certo? Então, o beta é uma variável importante para calcular esse alfa de Jensen, ok? Tranquilo, pessoal? Então, está correta essa aqui. Estão corretas 1, 3 e 4, 1, 3 e 4. Alternativa A de ACP. Fechado? Vamos para a próxima aqui. Olha só. Nessa próxima, considere as afirmativas abaixo sobre 2 fundos. Okay? Então, tem um fundo chamado Onyx e tem um outro chamado Ametista. Legal? Muito bom. E aí, o que acontece? A gente tem algumas afirmações a respeito desses fundos. Primeira afirmação. O investidor deveria ter apenas o fundo Onyx em carteira, pois ele tem maior retorno. O que vocês acham dessa afirmação?
uma coisa para vocês, né? Toda a teoria de carteiras, ela veio justamente para derrubar essa ideia que a gente só pode olhar retorno, ou que a gente só deve olhar retorno, né? Por quê? Porque a teoria de carteiras, ela mostra, e uma das premissas dela é que o investidor é avesso ao risco, então a gente tem que olhar o retorno com base no risco. Então, o retorno é interessante, mas eu tenho que ajustar ele pelo risco para eu entender se para o nível de risco que esse cara corre, ele entrega o retorno adequado, o retorno que remunera o risco. Tá? Então, obviamente que essa primeira questão, essa primeira afirmação, ela está errada. Né? Se exatamente tudo isso que a gente está vendo aqui de teoria de carteiras é para desmistificar isso. Tá? Muito bem. Afirmação 2. O investidor deveria ter apenas o fundo ametista em carteira, pois tem o maior índice de Sharpe. Então, olha só. Aqui está o fundo ametista, tá certo? Realmente, quando a gente... Pois ele tem o maior índice de Sharpe. Ele tem um índice de Sharpe maior que o Onyx, tá certo? Será que isso justifica ele ter somente em carteira o fundo ametista? Tem um parâmetro aqui, vocês estão vendo essa correlação negativa aqui, de menos 0,52? É bom a gente ter em carteira ativos com correlação baixa ou até negativa? Sim. Porque você diversifica bastante a sua carteira. Isso quer dizer o seguinte, quando você junta esses dois ativos, um está aqui, outro está aqui, mas se a correlação é bem negativa, eu posso ter uma combinação aí na qual o meu risco, isso aqui é risco total, meu risco fica baixinho e o meu retorno é o ponto médio entre os dois, tá vendo? Então eu mantenho um retorno legal com risco muito baixo. Essa é a grande vantagem da diversificação. E a diversificação tanto é mais barriguda, assim como vocês estão vendo, quanto mais negativa é essa correlação. Então, o fato de haver correlação negativa já me mostra que tende a ser muito saudável a combinação desses ativos. Então, você nunca pode olhar só o índice de Sharpe e falar, esse aqui já não presta porque esse tem índice de Sharpe melhor. Tá certo? A combinação dos dois pode ser muito interessante. 3. Numa eventual crise no mercado, o fundo Onyx seria mais afetado por ter o maior beta. Tá correto isso daí? Sim. Tá correto, porque é exatamente essa ideia, né? O beta mensura risco sistemático. Isso quer dizer que se a bolsa cair, imagina que esse beta tenha sido comparado contra o Ibovespa, tá? Quer dizer que se a bolsa cair 10%, esse aqui cai 13%. E esse aqui cai 8,5%. Tá vendo? Por quê? Porque esse beta é 0,85 e esse beta é 1,30. Então é isso mesmo. Um beta maior quer dizer exatamente isso. Então, está correto. Beta maior, maior risco sistemático do papel. Okay? Aqui estava errado. A quarta, a correlação entre os dois fundos é um forte argumento para ter uma carteira com ambos. Já falamos, né? Então, a gente já falou sobre isso. De fato, correlação baixa, correlação negativa. Sabe o que tem correlação negativa? Dólar com bolsa. Por isso que a gente recomenda tanto que você e os investidores, de um modo geral, diversifiquem o seu patrimônio em dólar, né? Porque normalmente quando a bolsa aqui está numa porrada, o dólar está caindo e vice-versa. Legal? Então, 3 e 4 são corretas, a alternativa C é essa que você tem que marcar. Muito bom. Dúvidas até aqui? Legal. Vamos seguir aqui, então. Olha só. Pessoal, se liga nessa aqui. Ao escolher um fundo de investimento multimercados, o investidor decidiu que escolheria aquele que fosse superior em 2 índices. Então, ele está pegando aqui alguns índices, tá certo? E aí, quais são os índices? Ele está dizendo aqui, ó,
índice de Sharpe, de Traynor e alfa de Jensen, para os 4 fundos abaixo. Aí você olha essa questão e fala, saco, vou ter que calcular cada um dos índices para cada um dos fundos. Vai, tá certo? Considerando o retorno livre de risco de 3% ao ano, prêmio de mercado de 4% ao ano, qual fundo ele deverá escolher? Beleza? Então, não é difícil, é fácil essa questão, ela só é trabalhosa. E questão trabalhosa, ouve o que eu estou falando para vocês. Questão trabalhosa demanda que você seja uma pessoa organizada, para não fazer besteira, para não se confundir, tá bom? Então, índice de Sharpe, eu vou calcular aqui, beleza? Índice de Traynor, eu vou calcular aqui. Alfa de Jensen, eu vou pôr os valores aqui. Beleza? Legal. Sharp, lembra como é que faz Sharp? Você pega, então, Sharp. Pega o retorno, menos ativo livre de risco, sobre desvio padrão. Beleza? Então, o que você vai fazer? 10% ativo livre de risco, vou até jogar aqui em cima, para facilitar aqui quando eu for olhar. Então, ó, 10 menos 3, 10 menos 3 que dá 7, e aí eu divido pela volatilidade, que é o desvio padrão. Professor, eu preciso saber que a volatilidade é desvio padrão? Precisa. Nessa hora aqui, você já tem que estar meio careca de saber isso aqui. Então, 10 menos 3 dividido por 12, que é 7 dividido por 12. Tá certo? Vai lá na sua HP, 7, Enter, 12 divide, olha lá, 0,58. Beleza? Então, você já anota aí que é 0,58. O Sharp do Esmeralda. O de baixo aqui, ó. 9 menos 3 vai dar 6. 6 eu divido por 11. Então, você pega 6, Enter, 11. Divide 0,55. Um pouquinho só abaixo. 0,55. O próximo. 8 menos 3 vai dar 5. 5 dividido por 12. Vem aqui, 5, Enter. Opa. 5, Enter, 12 divide, 0,42. Beleza? Marca aqui 0,42. Legal? E finalmente o último aqui, ó. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 7, vamos ver. 4, Enter, 7 divide, 0,57. 0,57. Perdeu por pouco que o último, né? Então, quem ganhou aqui foi o Esmeralda. O Esmeralda ganhou com 0,58. Vamos fazer Traynor? Se o Esmeralda ganhar o Traynor, a gente não precisa nem fazer o Alfa, né? O Alfa de Jensen. Vamos torcer para o Esmeralda aí. Como é que faz o Traynor? O Traynor é o seguinte. Você faz a mesma coisa que a gente fez aqui, pega o retorno e tira o ativo livre de risco. Opa. Então, o índice de Traynor é, você pega o retorno, tira o ativo livre de risco, só muda o denominador. Em vez de você considerar o desvio padrão, você vai considerar o beta. Então, você vai dividir por essa poçonhoca aqui, que é o beta, tá vendo? Tá bom? Então, o resto é igual. Então, vai lá. 10 menos 3 dá 7. 7 dividido por 1,4. Pô, 7 dividido por 1,4 não precisa nem de HP. A gente sabe que dá 5, né? 7 é metade de 14. Então, 7 dividido por 1,4 vai dar 5. Beleza? Esse é o Traynor do Esmeralda. Vamos ver o Traynor do Pérola? Olha só. 9 menos 3 dá 6. 6 eu vou ter que dividir por 1,1. Vamos lá. 6 entre 1,1 divide... Ah, caramba! Já deu 5,45. Ele já ganhou no Traynor. Então, eu vou ter que calcular o alfa de Jensen, porque o Esmeralda não vai repetir o Traynor. Beleza? 5,45. Ele está na frente aí. Olha lá. 8 menos 3 dá 5. Eu estou fazendo o retorno do ativo menos o ativo livre de risco, né? 8 menos 3 dá 5. E aí o 5 eu tenho que dividir por 1,2. Legal? 5, Enter, 1,2 divide 4,17.
4,17. Muito bem. Quem que falta? Só esse aqui. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4. Quem que ganhou aqui a poçanhoca? Quem ganhou foi o Pérola. Então, Esmeralda ganhou um, Pérola ganhou outro. Eu espero que um dos dois ganhe o alfa de Jensen para a gente ter um ganhador final aí. Legal? Como que é a alfa de Jensen, pessoal? Falei para vocês, o alfa, ele é o retorno do ativo menos o que a gente calcula que é o retorno exigido, né? E a gente calcula isso aqui pelo CAPM, precisa lembrar disso. Legal? Bora fazer então? Então agora eu vou ter que fazer para cada um deles, né? Porque agora o cálculo é um pouquinho mais chatinho. Então, o retorno aqui do Esmeralda. Esmeralda. Olha lá. Ativo livre de risco é 3%. Beleza? Mas, quanto que é o beta do Esmeralda? 1,4. 1,4. Quanto que é o prêmio de mercado? Olha só. O prêmio de mercado está dito aqui que é 4%. Então, 1,4 vezes 4. Essa conta que eu tenho que fazer, 1,4 vezes 4 mais 3%. Então, vamos lá. 1,4 enter, 4 vezes 3 mais 8,6, tá certo? 8,6. 8,6. Beleza. Mas isso não é o alfa de Jensen ainda. O que é o 8,6? 8,6 era o retorno exigido para esse fundo, para o Esmeralda. Esmeralda entregou quanto, gente? Vocês estão aí? 10. Entregou 10. Exigia-se 8,6. Quanto que gerou de alfa? 1,4. 1,4. Pô, a diferença. 1,4%. Então, esse foi o alfa de Jensen do Esmeralda. Vamos ver o Pérola. O Pérola tá com um cara que vai ganhar, hein? Vamos ver. Olha lá. Taxa livre de risco, mesma coisa, 3%. Beta do Pérola, 1,1. E, ó, beta menor, o retorno exigido vai ser menor. Tá certo? Porque tem menos risco. Vezes, quanto que é o prêmio aqui? O prêmio é igual para que é prêmio de mercado, né? Então, para todos é a mesma coisa. Olha lá. 4 vezes 1,1 dá 4,4. Mais 3 dá 7,4. Então, o retorno exigido para o Pérola era 7,4. Era menor porque ele tem beta menor, tá certo? Então, 7,4 já remunera, de acordo com o risco que ele tem. Só que ele entregou lá 9, não foi? Ele entrega 9. O exigido era 7,4. Quanto é que ele gerou de alfa? Perfeito, 1,6, tá certo? 1,6%. Fechou? Então, olha só, ele está ganhando aqui, né? Pérola está ganhando. Agora só me falta ganhar o Rubi ou o Safira. Aí zoou a bagaça. Vamos ver aqui. Retorno exigido para quem? Para o Rubi. Retorno exigido para o Rubi. 3%. Mais, qual que é o beta? 1,2. 1,2 vezes 4%. 1,2 vezes 4 dá 2,4, 4,8, né? Mais 3, 7,8. Legal, entregou quanto de retorno? Entregou 8. 8 que ele entregou, menos 7,8 que se exigia dele. O alfa que ele entregou aqui é 0,2, né? Um alfa bem sem vergonha, né? Muito bem. E finalmente, né, só para a gente não ficar na dúvida, né, vamos calcular aqui o retorno exigido do Safira. 3%, mais, olha só, o beta é 1, 4%. 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7% era o retorno exigido para o Safira. Ele entregou exatamente 7%. Ele não gerou alfa, 0%. Legal? Ele entregou exatamente o que se exigia. Beleza? Então, quem ganhou a bagaça aqui? O Pérola. O Pérola ganhou no alfa de Jensen, ganhou no treino. Normalmente, quem ganha no treino ganha no alfa de Jensen, né? Porque o fiel da balança é exatamente o beta, tá certo?
Então, a gente marca a alternativa B de belezura. Você Ó, arriscaria não calcular o índice de Jensen nesse exercício ou não? no CFP, eu arriscaria, porque é uma corrida desenfreada. Aí, se desse tempo, eu voltaria e calcularia, tá? Então, assim, deixa eu pensar aqui em algum caso que poderia dar ruim isso daí. Não, em nenhum caso Querendo ou não, poderia dar ruim, porque se você parar toma para muito tempo, pensar, né? o beta é o único parâmetro de risco individual aqui, tá certo? Então, qualquer um dos casos, se você ranquear por alfa de Jensen e ranquear por trainer, você vai ver que dá exatamente igual, né? Olha, esse aqui é o campeão no Jensen, esse aqui vem em segundo. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Estou eu de novo, todo pimpão, sem compartilhar. Segura aí. Olha lá. Esse aqui é o campeão no alfa. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o quarto. Você pode ver que vai ser igualzinho. Esse aqui é o campeão. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto. Porque o único parâmetro que a gente utiliza em ambos os casos é exatamente o beta. Tá bom? O resto é a mesma coisa, né? Porque a gente pega o retorno do ativo. Não, na verdade, minto, hein? Porque o que acontece? Se você parar para pensar, o prêmio de mercado influencia o alfa de Jensen. Porque nesse caso o prêmio de mercado é o mesmo. Só ia mudar se a gente tivesse um prêmio de mercado diferente para cada fundo. Aí sim ia fazer diferença. É, como você só tem o beta, não. Pode ser, gente. Pode ser que não vai ter erro, não. Se você calcular o trainer, você está calculando o Jensen na mesma toada, né? É uma forma diferente de se fazer, mas para ranqueamento você não vai ter diferença, não. Muito bom. Vamos para a questão 6 aqui. Tá de boa aqui? Tranquilo? Estão entendendo os conceitos e tal? Se tiver dúvidas, me fala. Tá um calor aqui. Eu liguei um aquecedor aqui porque estava frio o prédio. Agora estou quase suando aqui. Deixa eu desligar essa porra aqui. Vamos lá. Questão número 6. Questão número 6, ela vai falar sobre estratégias de alocação e rebalanceamento de carteiras, né? Então, aí você tem que lembrar, né? Tem algumas aulas aí que eu falo sobre isso, né? E você tem algumas que são as que sempre caem, né? Sempre cai uma questão sobre constant mix e uma sobre CPPI, tá certo? E é o que você precisa se lembrar, que o constant mix, ele tem uma visão muito de velho investing, né? De velho investing. Por quê? Porque é o seguinte, imagina que você vai lá e coloca 50% em renda fixa, 50% em renda variável, tá certo? E aí a bolsa, ela afunda, ela cai muito fortemente. Quando a bolsa cai muito fortemente, imagina que isso acontece e a cada 6 meses você faz rebalanceamento de carteira. Quando essa bolsa cair muito fortemente, o peso da renda variável na sua carteira vai cair. Você vai ver que vai estar mais ou menos 70% com renda fixa e vai estar 30% com renda variável, porque o valor dos ativos de renda variável despencaram. E o que diz esse balanceamento por constant mix? Você faz, depois de 6 meses, você vende 20% de renda fixa e compra em renda variável. Ou seja, você aproveita que a bolsa caiu e vai lá e compra ativos mais baratos, visando a retomada disso lá na frente. Então, o Constant Mix, ele vai ter muito essa ideia de velho investing, muito essa ideia de aproveitar para comprar o que está barato, aproveitar para vender o que está caro. Então, quando você tem uma tendência, um grande movimento de tendência, o constant mix ele não é adequado porque ele vai justamente quebrar esse movimento. Então, por exemplo, bolsa subindo para caramba. Sua carteira está 50% renda fixa
50% renda variável. E a bolsa dá uma porrada. Aí daqui a pouco você vai olhar a sua carteira, a renda fixa responde só por 30%, porque ela subiu bem pouquinho, e a renda variável dobrou de valor e não sei o que, então 70% do valor da sua carteira agora é renda variável. O que o Constant Mix diz para você fazer? Vende ações e compra renda fixa. Tá certo? Por quê? Porque você está com um risco agora muito grande em renda variável, então já põe no bolso que você ganhou e fica 50-50 novamente. Esse é o Constant Mix. O CPPI não. O CPPI, ele é uma estratégia de tendência. Ele é uma estratégia que olha muito forte o que a gente chama de Momentum Investing. Tá certo? Então, o que você faz? Se você tem a bolsa subindo, então você colocou lá um determinado valor em bolsa, um determinado valor em renda fixa. Quanto mais subir a bolsa, mais você vai aumentando a participação de bolsa na sua carteira. Então, isso acompanha a tendência, certo? Então, o CPPI vai ser exatamente isso. Vai ser o Constant Portfolio, Proportion Portfolio Insurance. Legal? E para baixo é a mesma coisa. Por que chama Portfolio Insurance? Porque quando a bolsa começa a cair, você vai aumentando as vendas de bolsa, né? Até que chega uma hora que você zera o seu capital em risco. Tá? Então, esse é o CPPI. Então, lembra o seguinte, o Constant Mix está muito focado com o Value Investing, então reequilíbrio. Quando a bolsa estiver barata, você vai comprar mais bolsa e vai vender renda fixa. Quando a bolsa estiver cara, você vai vender bolsa e vai comprar renda fixa. Beleza? Já no CPPI é o contrário. Você vai aproveitando a tendência. A bolsa está subindo mais, você vai comprar mais. Bolsa está caindo mais, você vai vender quase tudo. Okay? Então, é o CPPI. Day trade não é uma estratégia de alocação de carteira propriamente dita, né? Uma técnica de operação. E o buy and hold, sim, é uma estratégia. No caso do buy and hold, você não tem os movimentos de rebalanceamento de carteira. Você compra uma carteira e segura aquele mix por tempo indefinido. Ok? Muito bom. Às vezes, cai algo um pouco mais quantitativo, como vocês vão ver aqui nesse próximo slide, né? Que vai falar sobre um investidor que tinha lá uma carteira no valor de 100 mil reais, usando o Constant Mix, 50% renda fixa, 35% multimercados, 15% renda variável. E aí aconteceu o seguinte, né? Passou um tempo e renda fixa subiu 4%, multimercado subiu 7%, e ações subiu 23%, deu uma porrada aí depois de 6 meses, tá? Ações deu uma porrada, legal? Na hora de fazer o rebalanceamento, como deverá ser feito esse rebalanceamento, legal? Então, de novo, não é um exercício difícil, mas ele é um exercício chatinho, né? Então, é importante que você seja organizado na hora de fazer o exercício. Legal? Então, olha só. O valor presente aqui no total era de 100 mil, né? 100 mil, beleza? E aí você tinha 50% como renda fixa. Então, você tinha 50 mil na renda fixa, ou não é? Você tinha 35 mil em multimercados, porque era 35% do total, e você tinha 15 mil em ações, porque era 15% do total. Esse era o valor presente, né? Aqui ao lado, eu vou colocar como é que ficou depois dos 6 meses, qual foi o valor futuro. Então, a renda fixa subiu 4%. Então, esses 50 mil se valorizaram 4%. Pega lá 50 mil, tá certo? 4% mais, olha lá, virou 52 mil. Então, você vem aqui, coloca 52 mil. Beleza? Multimercado era 35, subiu 7. O que aconteceu? Você tinha 35, entre 7% mais,
virou 37.450. 37.450. Ações era 15 mil, beleza? Subiu 23%. Caraca, hein? 15 mil. 23%. Foi para 18.450. Beleza? 18.450. Então, esse passou a ser o novo patrimônio aí da carteira. Ok? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar isso com o que eu deveria ter. O que você deveria ter? É o seguinte, né? A minha meta de carteira, ela é 50% renda fixa, 35% multimercados e 15% renda variável. Não é? Qual que é o meu patrimônio total aqui? É a soma desses três valores que eu tenho hoje, né? Então, 52 mais 37.450 mais 18.450, né? Então, 52, já estava lá o de ações, tá? Coloquei 52, que é o de renda fixa, 37.450 a mais. 37.450 a mais. Tá lá. Eu tenho hoje 107.900, tá? 107.900. Muito bem. A minha meta é o seguinte. Desses 107.900, metade tem que estar em renda fixa. Então, desses 107.900, vou até colocar ali na memória aqui, né? Aqui. 50% tem que estar em renda fixa. Então, 53.950, gente, tem que estar em renda fixa. 53.950 tem que estar em renda fixa. Beleza? Desses 107.900, 35% tem que estar em multimercados. Então, 35% em multimercados, ou seja, 37.765 tem que estar em multimercados. 37.765 tem que estar em multimercados. E, finalmente, em ações, só 15%. Então, 15% em ações, 16.185. 16.185. Então, gente, essa é a minha meta, tá vendo? Perceberam? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uns ajustes aqui. Quais são os ajustes que eu vou ter que fazer para cada classe de ativos? Eu tenho 52 mil em renda fixa, deveria ter 53.950, não é? Então, eu preciso comprar 1.950, que é essa diferença. Tenho 52, aí eu compro 1.950, passo a ter 53.950. Beleza? E no multimercado, eu tenho 37.450, mas é para ter 37.765. Então, olha só. 37.765, enter, né? Que é o que eu preciso ter, tá certo? E eu tenho 37.450. 37.450 menos. Então, eu preciso comprar R$ 315 aqui. Preciso comprar R$ 315. Beleza? Muito bem. E, finalmente, o que eu preciso fazer aqui nas ações? Eu tenho 18.450, mas era para ter 16.185. Então, 18.450, enter. 16.185 menos 2.265. Eu preciso vender 2.265. Beleza? Estão comigo até aqui? Você vê, não é difícil, é conta de mais e de menos e de porcentagem, mas o exercício quer ver se você sabe o que você está fazendo, né? Então, isso aqui é o que fazer, tá? O que fazer. O que fazer. Bom, aí, legal. Se eu olhar as alternativas, olha lá. Não fazer nada, pois estratégia constante mix não requer balanceamento. Está errado. Estratégia de rebalanceamento constante mix é exatamente
você manter um mix constante, nesse caso, nas proporções aqui indicadas. Legal? Aumentar as posições de renda fixa e multimercado. Ah, estou entendendo. Ele está falando quanto que eu tenho que aumentar em cada classe de ativos de forma percentual. Estão vendo? Então, por exemplo, eu tenho aqui 52 mil, não tenho? Eu vou ter que colocar mais 1.950. Do ponto de vista percentual, quanto que eu estou aumentando de renda fixa na carteira? Beleza? Tenho 52, vou aumentar 1.950, porque eu vou ter 53.950. Isso é uma variação percentual de quanto? Então, pega 1.950 e divide por 52 mil, né? 1.950, enter, 52, divide. Não, eu preciso aumentar em 100 vezes, né? Para ficar em porcentagem, a gente enxergar mais legal aí. 3,75%. Então, eu preciso aumentar a posição de renda fixa em 3,75% da carteira de renda fixa, né? Da classe de renda fixa. Aqui, eu tenho 37.450, preciso aumentar 315. Então, é 315 sobre 37.450. 315 sobre 37.450. 100 vezes 0,84. Então, multimercados aumenta 0,84%. E, finalmente, ações, né? Eu tenho aqui 18.450. Eu preciso reduzir em 2.265. 2.265, entre, né? 18.450, divide 100 vezes, precisa cair 12,28% a posição de renda variável, tá? Vender 12,28% do que eu tenho em renda variável. Beleza? Muito bem. Com isso na mão, eu devo conseguir responder ver qual que é a alternativa correta, né? Vamos lá, alternativa B. Que a gente já viu que está errada. Aumentar as posições de renda fixa em multimercado em 3,75 e 0,84, opa, boa, respectivamente, e reduzir a posição em ações em 12, putz, é esse aqui, hein? Os demais não bate o resultado, é isso aí. Alternativa B. Viram? Trabalhoso para dedéu, né? Se parar para pensar assim na correria lá da prova, tal, trabalhoso. Então tem que ter organização. Faz a organização direitinho, você não erra. Entenderam o conceito do constant mix? Porque, assim, o desafio aqui é de organização e você saber o que era o conceito do constant mix. O conceito do constant mix é o seguinte: 6 meses depois, você tem que manter aquele mix, porque chama constant mix, portanto é constante, que dizia que 50% da carteira tem que ser em renda fixa, 35% em fundos multimercados e 15% em ações, tá? Então era isso que você tinha que fazer. Beleza? Vamos olhar aqui. Esse aqui é uma outra de constante. Eu achei que eu tinha pego uma de CPPI também com conta. Acho que eu não peguei. Mas depois eu vou mandar para vocês, tá? De CPPI com conta também. O gestor de um fundo de previdência, ele adota o constante... Ah, desculpa, deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Já estou de novo aqui. Estou no Alegrão e estou compartilhando. O gestor de um fundo de previdência adota constant mix. Legal? E gere uma carteira no valor de 1 bi. No último período, esse gestor optou por não rebalancear a carteira. Analisando a tabela abaixo, qual foi o resultado incremental da sua decisão? Então, se liga, o cara, por liberalidade própria, falou, não vou rebalancear porque eu acho que não faz sentido rebalancear em relação ao que a gente está vendo no mercado. Então, eu vou deixar do jeito que está, tá certo? E não rebalanceou.
E aí, ao não rebalancear, aconteceu isso aqui com a carteira, tá certo? Então, a pergunta é, qual foi o impacto disso no financeiro da carteira? Tipo, foi boa ou foi mal? Deu certo ou deu errado essa decisão? A participação teórica deveria ser essa, mas ele manteve uma participação que era essa, mais ações. Dá para ver aqui que ele se deu bem, né? Porque, olha só, a participação teórica era 30% de ações, mas ele manteve 40% de ações. E aí teve um retorno de 23%. As ações deram uma porrada. Então, certamente ele vai se dar bem aqui, hein? Multimercados era para ser 30, ele manteve 35. Ativo livre de risco era para ser 40, ele reduziu e foi baixo o ativo livre de risco. Então, era um mercado altista, um mercado de alta, e ele não quis manter a posição conservadora do fundo. Ele quis arriscar. E, pelo jeito, se deu bem, né? Não quer dizer que a decisão tenha sido acertada. Quer dizer que ele se deu bem, ok? Mas, sem dúvida, isso gerou financeiro para o fundo, né? Então, de um modo geral, aqui as negativas você já até poderia descartar, foi positiva, não sei se a alternativa A ou a alternativa C, então precisa fazer conta. Como que é o jeito mais fácil de fazer isso aqui, e correto, né? Porque não adianta ser fácil e tá errado. Olha só, se liga no seguinte, você vai olhar só os incrementos, só as diferenças. Explique melhor isso aí, professor. Como assim só os incrementos? Participação teórica deveria ser 30. Participação real foi 40. Então, ele estava com 10% a mais. Tá certo? É positivo aqui, é 10% a mais. O retorno foi 23%. Então, isso quer dizer que ele adicionou 2,3% de retorno à carteira. Então, foi um retorno incremental de 2. É assim que a gente faz retorno incremental, tá? Então, você pega a participação que estava a mais, vê qual foi o retorno da classe de ativos, deu 2,3. Então, esse excesso de ações gerou um retorno incremental de 2,3%. Ok? Muito bem. Multimercados, olha só. Era para ter 30, mas tinha 35. Então, tinha 5% a mais. É positivo. Legal? 5% vezes, quanto foi o retorno aqui dos multimercados? 7%. Tá certo? Então, 5% vezes 7%, né? Isso aqui vai dar 0,35, ok? Se você ficar na dúvida da conta aqui, né? Por exemplo, 5% com 7%, o que você faz? Quanto que é 5%? 5 enter, 100 divide. Isso é 5%, tá certo? Quanto que é 7%? 7%, 7 enter, 100 divide. Aí você faz vezes, tá certo? Tá em decimal aí. 100 vezes, para achar em porcentagem, 0,35%. Chegou na porcentagem. Tá bom? Muito bem. Então, o excesso de ações e de multimercados gerou esse retorno incremental que vocês estão vendo aqui. 2,3 e 0,35. Por outro lado, tinha 15% a menos em renda fixa, porque era para ter 40 e tinha só 25. Então, tinha menos 15%, a renda fixa deu um retorno de 5%, então ele teve uma perda aí, né? No sentido de que tinha menos 15% de renda fixa que rendeu 5%. Tá certo? Então, vamos fazer essa conta aqui. 15%, 0,15. Beleza? 5%, 0,05 vezes. Beleza? Muito bem. Está em decimal. 100 vezes, agora está em porcentagem, deu 0,75. Então, pelo fato de ter menos renda fixa do que deveria, a classe renda fixa
ela entregou menos valor do que se esperava, 0,75 a menos. Quando você totalizar essas três aqui, 2,3, 2,3, Enter, 0,35, mais 0,75 menos, você vai chegar em 1,90%. Então, tinha 1,90% a mais de retorno, tá certo? Porque deu positivo isso daí. Agora, olha só, o fundo não era de 1 bi? Se o fundo era de 1 bi e teve 1,90% a mais de retorno no fundo, a gente vê que esse retorno ele se transforma aí em 19 milhões de reais, né? Então, pega 1 bi, né? Multiplica 1 bi por 1,90%, né, que é 0,0190, você vai chegar aos 19 milhões. Legal, alternativa C, de cachorrão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tem mais duas aqui, a gente já termina. Agora são um pouco mais conceituais. Olha só. A respeito da alocação de ativos, podemos afirmar que... Então, aqui a gente vai ter algumas afirmações falando sobre a alocação técnica, a alocação tática, desculpa, e a alocação estratégica, certo? A alocação tática, ela sempre diz respeito a movimentos de curto prazo, em que se acredita que vai ter algum evento econômico, político, que deve supervalorizar uma classe de ativos e subvalorizar outras e assim por diante. Enquanto que a alocação estratégica, ela é um mix mais completo, né? Ela é um mix mais de longo prazo, que se imagina que é a alocação ideal para um determinado tipo de investidor. Tá bom? Então, essa é a diferença entre a tática e a estratégica. Agora, na alocação estratégica, normalmente a gente tem a alocação tática, desculpa, na alocação estratégica, a gente tem a alocação estática e a alocação dinâmica. A alocação estática é o seguinte: para esse investidor, não faz sentido a gente mudar, vai ser 50% renda fixa, vai ser 30% multimercados, vai ser 20% ações, tá certo? E isso é fixo, não vou mudar isso daí. Por outro lado, na alocação dinâmica, você tem movimentos muito mais rápidos, né? Então, normalmente, quando existe mudanças táticas, alocações táticas, a gente está implementando uma alocação dinâmica, tá certo? Quando só existe alocação estratégica, a minha alocação ela é estática, tá certo? Ou seja, se tiver alocação estratégica e tática, normalmente eu tenho alocação dinâmica. Se só tiver alocação estratégica, normalmente a alocação ela é estática, ela é paradinha. Beleza? Com isso em mente, olha só. Alternativa A. A alocação tática utiliza o que se acredita ser a distribuição ideal entre as diversas classes de ativo, considerando que volatilidade no mercado será baixa e representa o referencial dos investimentos a longo prazo em relação à alocação de ativos. Não, porque a tática não é uma estratégia de longo prazo, tá? Está errado. A alocação estratégica utiliza os mesmos princípios da tática, mas permite que, caso tenhamos uma boa visão da direção de algum indicador de mercado de curto prazo, montar uma posição ativa na carteira para tirar proveito da evolução do mercado. Não, isso é alocação tática, não estratégica, tá certo? Está invertido aqui A e B. A alocação estática, então, ó, olha só, um modo de enxergar é estratégica e tática. Outro modo de enxergar é, vai ser um treco constante só com a estratégica ou vai ter a tática? Se for ter a tática, eu tenho uma alocação dinâmica, tá certo?
Então, alternativa C. A alocação estática busca a manutenção de um mix inicial independente da expectativa de fortalecimento ou enfraquecimento de determinado setor. Já a alocação dinâmica busca ajustar os ativos de acordo com a dinâmica do mercado, vendendo ativos sobrevalorizados e comprando subvalorizados. Tá certinho essa aqui, tá bom? Alternativa C de cachorrão. Beleza? Vamos para a derradeira aí da noite? Olha só. Essa aqui, pessoal, ela é bem legal, porque ela junta alguns conceitos do que a gente já tinha visto lá atrás, né? A parte de renda variável, hora CAPM, com um negócio chamado modelo de Gordon. Modelo de Gordon, tá certo? Modelo de Gordon. E aqui, você pode pedir um apoio do seu formulário, que vai estar disponível para você lá no dia da prova, tá? Então, o modelo de Gordon, deixa eu ver se no formulário eles chamam de modelo de Gordon, acho que chamam. Treino, perpetuidade, variância. Ah, não, eles só colocam a perpetuidade, mas eles não colocam, eles não chamam de modelo de Gordon. Mas o modelo de Gordon, gente, ele é o cálculo da perpetuidade para ações, tá? Eu apaguei aqui tem um G, tá? Então, a fórmula é o seguinte, ó. É assim, preço na data zero, é o dividendo da data 1, presta muita atenção nisso. Você vai errar isso aqui na prova, hein? Ó, tô te falando, você vai errar isso aqui na prova. Preço na data zero é o dividendo da data 1 sobre o retorno exigido menos o crescimento. Tá? Essa fórmula que está aqui, é que eu pintei aqui o crescimento, mas é exatamente essa fórmula. Tá? Isso aqui, gente, também é chamado de modelo de Gordon. Tá? E é o modelo mais simples para se precificar ações. É o mais simplão de todos. E como é que a gente calcula? Então, é muito simples. Você vai pegar o dividendo do próximo período, dividir por KS, que é o CAPM, é o retorno do CAPM, então é o retorno exigido, e você vai considerar aqui G vem de growth, portanto, crescimento. Crescimento, tá? Então, é assim que vai se fazer isso aqui. Agora, olha só. Uma ação distribuiu dividendos no valor de 2. O pessoal erra muito isso. Vem que nem vaca brava aqui, coloca 2 no dividendo. Não. Distribuiu. Esse foi o dividendo 0. O último dividendo. Tá certo? Aqui eu quero o dividendo do próximo exercício. Então, eu tenho que jogar um crescimento de 5% nele. Porque se o último foi 2 e cresce a 5% ao ano nos dividendos, isso quer dizer que o próximo vai ser 2,10. Tá certo? Então, olha só. O dividendo 1, ele vai ser R$ 2,00, tá certo? Vezes 1,05. Por que 1,05? Porque é um crescimento de 5% que eu estou colocando aqui, tá? Dividido por, aí sim, KS, quanto é que vai ser o KS? Tem que saber fazer o CAPM, né, meu filho? Uma hora dessa a gente já sabe. Pega a taxa livre de risco, tá certo? Ah, já tá dado aqui, ó. Eu sou um pai para vocês, olha lá, 12%. Talvez você tivesse que calcular, tá? Aqui eu dei, mas às vezes você tem que calcular. Tá lá, 12%. E qual que é o crescimento? A taxa de crescimento? 5%. Então você tem que fazer essa conta, né? 2 vezes 1,05 é 2,10, tá? Então, se os dividendos cresceram 5%, era 2, a gente estima que vai ser 2,10. Dividido por 0,07, que é 7%. Então, 2,10 entre 0,07 divide R$ 30. R$ 30. Você marca a alternativa A, R$ 30. O que poderia acontecer aqui? Talvez no enunciado estivesse assim. Uma ação, um analista estima que a ação distribuirá R$ 2,00 em dividendos no próximo ano. O que você faria?
Aí você já jogaria aqui 2 dividido por 12% menos 5%, tá certo? Aí você jogaria direto, porque ele já ia estar dando o dividendo estimado, D1, beleza? Aí você ia dar 2 dividido por 0,07, e aí olha só, 2 enter, ponto 0,7 divide, ia dar 28,57 essa poçonhoca. 28,57. É óbvio que tem alternativa aqui, né? Tá certo? Beleza? Mas não é isso que pediu nesse exercício. Ok? Quero saber se vocês têm dúvidas. Professor, minha dúvida não é nem um exercício, mas quando sai o resultado da prova, por favor? O resultado Ah, é assim. Tem as datas direitinho lá. Precisaria ó, olhar lá para esse exame quais são as datas previstas. No site da Fundação Carlos Chagas tem cada uma das datas previstas. Mas a gente tem a liberação do gabarito oficial primeiro, né? Tem a liberação do gabarito parcial, que, se eu não me engano, se dá na segunda-feira à noite, né? Depois da prova. Aí leva um tempo, umas 2 semanas, você tem a liberação do gabarito oficial. E depois o resultado da prova mesmo vai ser 1 mês e meio, algo assim depois da prova. beleza, obrigado. Tá, mas dá uma entradinha lá, Henrique. Eu vou depois até entrar para jogar no grupo, pessoal ficar atento, mas tem todo no próprio edital ele tem as datas, no site da Fundação Carlos Chagas tem as datas para esse exame. Beleza, galera? Então tá bom, um abraço aí para vocês. Vamos junto aí. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.